de Guava, que é uma biblioteca que o Google desenvolveu, e quando você baixa o Google Collection, coloca no seu projeto, ele já vem incluso e tem alguns métodos que eu vou mostrar para vocês que eu achei útil para a gente. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do Google, né? Então, só recapitulando um pouquinho, na apresentação passada a gente viu um pouquinho de list, de set, de map, de multimap e de multiset, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de bmap, de lists, alguns métodos que tem dentro dele que eu mostrei na apresentação passada, um pouquinho de sets, predicates e preconditions. Então vamos lá, bmap. Acho que, não sei se todos conhecem bmap aqui, acho que a maioria conhece. Bmap é o seguinte, aqui eu estou criando um bmap de nomes, o Andy Bolha Robson, e aqui quando fizer um system.println de nomes.get1, ele vai me retornar o Andy. Só que eu também consigo pegar pelo valor. Então se eu fizer ali nomes.inverse.getBolha, ele vai me retornar o número 2. Então eu consigo ter acesso tanto pelo key quanto pelo valor. E ele também dá a opção de você deixar o bmap, como eu mostrei na apresentação passada para vocês, de deixar ele, você não modificar mais ele. Você cria ele e quando você faz isso daqui você não pode mais modificar. Se você modificar, ele te dá uma exceção. Então, lists. Cria uma lista aqui de meses, certo? Janeiro, fevereiro, março, abril aí. E eu vou brincar um pouquinho com ele aqui. Não sei se todos conhecem lists.partition passando meses, que é a minha lista, certo? Estou criando uma lista nova e passei 4 ali. Olha o que ele vai fazer. Quando eu fizer aqui meses atualizado.size e meses.get0, olha que legal que ele vai fazer. Ele vai me criar uma nova lista, vai criar duas listas aqui, né? Ele vai particionar. Como eu dei não sei se vocês perceberam, eu dei um valor aqui de 4. Então, ele me criou uma lista já com 4 elementos e criou uma segunda lista com 2, porque não dá. Se eu tivesse mais elementos, ele ia criar mais 4 e aí ia criando mais, entendeu? Então ele particiona pra gente essa lista automaticamente, você não precisa ficar fazendo nada. Aqui eu vou criar um set, os nomes, né? O Andy, Bolha, Robson, Ricardo, e peguei e apliquei esse método aqui, sets.filter, passando nomes, predicate.equals to, passando Robson. O que ele vai me fazer? Ele vai me criar um string, uma lista, uma lista de set, só com o nome Robson. Estou falando para ele me filtrar e me criar uma nova lista só passando aquele filtro. Poderia passar outros filtros. E aí ele me criou um set só com esse nome Robson. Poderia fazer assim também, passando um predicate, né? Eu quero todos menos o Robson. Então ele vai me criar uma lista com Ricardo, Andy e Bolha. Aqui eu criei um outro, né, para mudar, só que eu adicionei um nulo nesse daqui. Então tem o Andy, Bolha, Robson, nulo e Ricardo. Se eu fizer isso daqui, sets.filter, passando nomes, predicate not nulo, ele vai me colocar todos menos o nulo. Ele já é inteligente. Então ele vai criar a lista sem o nulo. Aqui eu criei duas. O nomes e o nomes e apelidos. Então tem o Andy, André, Robson, né? O Endólar, o Andy, Bolha, André, vermelhinho, zangado. E quando eu fizer isso daqui, sets ponto de diferença ali passando nomes e o nomes e apelido, ele vai me pegar e vai pegar Ricardo e Robson. Ele vai me pegar só o que eu tenho na primeira lista aqui, certo? E não tenho na segunda. E se eu passei primeiro o set de nomes e nomes e apelidos. Agora se eu fizer o inverso, ele vai pegar nomes e apelidos, de nomes ele vai pegar só o que eu tenho na segunda lista que eu não tenho na primeira. E se eu fizer um union, ele vai me juntar tudo. Eu posso fazer isso daqui também, sets.intersectation, passando nomes e apelidos, que ele vai pegar só o que eu tenho em comum entre as duas. O que eu tenho tanto na primeira lista e o que eu tenho tanto na segunda lista. Aqui com mapa. Então eu criei um mapa, Bolha, Lui, China, Felipe. E o segundo mapa eu criei com Bolha, Lui, Ricardo, Douglas e Júnior.
Quando eu fazer isso daqui, é a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui um system.println do novo mapa. Esse método enters on left. Ele vai pegar o só left, porque ele está falando assim, ó, me dá o que eu tenho, que eu só tenho na lista da esquerda e não tenho na da direita. Então ele me retornou Felipe. Quando eu fiz o outro, ele falou, eu estou falando para ele, me dá só o que eu tenho na segunda lista e o que eu não tenho na primeira. E o outro, quando eu fizer isso daí, esse método, ele vai me retornar o que eu tenho, por exemplo, na primeira e na segunda lista eu tenho aqui número 5 e eu tenho Júnior e China. Então ele me retornou os dois. Não sei se todos conheceram esses métodos aí. Legal, né? Aqui eu também posso fazer maps.filter keys, passando um mapa e passando o meu filtro que eu quero aqui. Eu quero que ele me filtre só o que tem o número 2. Ele vai me retornar Lui. E eu posso também fazer um filter pelos valores. Passando, no caso eu passei o segundo mapa e estou falando para ele me retornar só o cara que tem um valor chamado Ricardo. E ele me retornou o objeto aí 3 igual a Ricardo. Também, brincando com string builder agora, eu estou criando uma string agora de carro, chamei de Opala e chamei esse método aqui, preconditions.checkout state, e ele vai me dar uma exception caso essa condição aqui seja falsa. Então se essa condição for falsa, ele vai me dar uma exceção. Esse carro é 1 e você pode passar o parâmetro que você quiser ali. Isso daí às vezes é útil pra gente. Sei lá, se você quer, se for falso, dar uma exceção, sei lá, você pode usar esse método aí. E aqui você tem também o check not null. Se for nulo ali, vai dar uma exceção também. Você também pode passar, tem a opção de passar mais parâmetros ali. E aqui a mesma coisa, se o argumento for falso, também vai dar uma exceção para você. Aqui, vamos brincar um pouquinho, eu criei uma lista de nomes, o Andy Guerreiro, e eu estou criando uma string, usei o método join.on, .joiner passando minha lista. Só de eu fazer isso daí, ele vai criar uma string para mim, o Andy, Guerreiro. Aqui, mesma coisa, estou fazendo uma lista, passando o Andy, Guerreiro e inserir um nulo na minha lista. De propósito, porque se eu executar esse método aqui, ó, com o string builder, fazendo joiner.onPipe.append_to, nova string passando nomes, ele vai me dar um pointer exception, por causa daquele nulo. Agora, se eu fizer isso daqui, joiner.onPipe.skipNulls.append, passando a nova string que eu quero e a lista, ele vai tratar isso daí para mim, não precisa ficar fazendo um if nada, ele vai me criar, ele vai me... Só que aqui eu coloquei errado, agora eu percebi. Na verdade ele vai fazer o End Pipe Guerreiro. É isso daí hoje para vocês.